Quem começa falando? Começa aí, apresentando. Eu sou Giovanni Maretti, junto com o meu amigo cineasta Rony Luca. E o tema de hoje nós vamos conversar a respeito de nacionalismo e Brasil e tudo de bom e do melhor, enfim. Tudo de bom e o que pode ser de melhor. Exatamente. E esse papo, inclusive o cineasta Rony Luca, né, o meu amigo Rodrigues, a gente gostaria já de começar a abordar a questão do que é ter uma visão nacionalista que fuja da visão do fascismo, né? Que fuja de um. O nacionalismo que nós vamos abordar hoje é mais voltado para uma questão cultural, identitária do que é ser brasileiro, né? Do que é você morar no Brasil, o que é curtir as coisas que são produzidas em solo nacional. Giovanni, eu acho assim, né? Nós não somos especialistas no tema, exatamente. Mas a nossa bagagem cultural e vivência também, a gente começa a compreender alguns aspectos de um nacionalismo sadio. Eu acho que não é sadio você achar que vender o país tem a ver com nacionalismo, não tem nada a ver. A gente está vendo muita privatização e isso tudo influencia, cara, porque veja bem, no momento em que uma empresa não faz mais parte, não é mais algo que é feito para o povo, para a sociedade, quando tem acionista, essa empresa faz parte de alguma bolsa de valores, entendeu? Isso aí, na verdade, vai acabar virando, vai entrar na questão do rentismo, na questão do lucro para terceiros, né? Então a gente tem que bater muito nessa tecla para as pessoas compreender um pouco mais. E também não é nacionalismo sadio você ser contra pessoas de outros países, né? A xenofobia, né? Então a gente tem que aceitar os migrantes, porém a gente tem que conservar a nossa cultura e o que nós temos de melhor, né? Sim, sem dúvidas, né? Porque assim, às vezes a gente começa a cair numa questão de que se a sua nação é a melhor do mundo, né? Você começa, se o nacionalismo ele não for trabalhado com cuidado, tem dois problemas que podem acontecer, né? Se você não tiver uma identidade do seu próprio país, dois problemas podem acontecer. Um, você adotar e absorver toda a cultura que vem de fora, sem discernimento nenhum, você vai abraçar e você, depois de um tempo, vai até se esquecer que você tem uma nação e você começa a se ver. Por exemplo, a gente tem uma invasão cultural norte-americana que entra na mente das pessoas e as pessoas até se esquecem que são latino-americanas, que são brasileiras, né? E se você não tomar cuidado, você acaba aceitando tudo que vem de fora. E o outro cuidado que precisa ter é para você não cair na burrice de achar que a sua nação é soberana, que você é melhor que todo mundo, que tem que buscar um fundamento de um país forte, que aí depois aí a gente já desanda e a história já mostra o que acontece quando os indivíduos partem para esse lado também, né? Você tocou num ponto bem interessante, cara, que hoje, inclusive hoje eu estava vendo um vídeo de uma galera aí, e eu até comentei, né? No meio do vídeo eles começam a falar palavras em inglês, né? E tem uma tal de mindset. Não sei, eu nem fui procurar a tradução, mas acho que é pensamento de uma coisa meio esquisita lá. Bom, depois a gente dá uma pesquisada e coloca aí. Mas assim, ô Giovanni, palavras, né, cara, que estão no nosso, por exemplo, o próprio lockdown, né? Lockdown, que isso? Fala quarentena Imagina, mesmo, né? até pro tiozinho pronunciar, eu mesmo, no começo, para pronunciar lockdown, você, sabe assim, a gente adota essas palavras, mas a gente nem também sabe pronunciar até o final do jeito certo. É tipo, não tem motivo, né? O que acontece? Hoje mesmo eu postei uma música do Heitor Villa-Lobos, né? Que é o Trem do Caipira, que é muito importante a gente exaltar o que é nosso, né? Tem muita coisa boa por aí, mas, cara, o brasileiro tem coisas belíssimas, criações incríveis mesmo.
E a gente menospreza, né? Eu me lembro que falam-se agora do tal do Elon Musk, que está criando aí o carro elétrico. Mas, cara, Gurgel é uma marca nacional que já estava fazendo isso já nos anos 80, cara. Foi no Silvio Santos apresentar o carro dele. E ele foi humilhado. Assim, o Brasil desprezou o cara que fez o carro elétrico isso há 30, mais de 30 anos atrás. Cara, o povo brasileiro é inteligentíssimo, cara. Nós temos muitas referências, se você for pegar. Isso é nacionalismo, sabe? Exaltar um cara como esse, que criou o carro elétrico há muito tempo atrás, e exaltar caras como o próprio Santos Dumont, entendeu? Não, e depois que assim também, né? A gente sempre, quando o nacionalismo do brasileiro, ele só é de 4 em 4 anos em Copa do Mundo, né? Que aí todo mundo acredita que o ser brasileiro é eu pegar, vestir a camisa da seleção, acompanhar a seleção e acabou. Todo mundo, o próprio brasileiro começa a se auto-xingar, se autodepreciar. Então, assim, a gente tem que começar a fazer esse resgate, né? De valorizar a banda nacional, valorizar o cinema nacional, valorizar. Enfim, a Eu produção nacional. tô. Não que o que vem de fora seja algo ruim. O ser humano, ele nasceu para se universalizar. Ele nasceu para a diversidade. Né? É isso que eu defendo, é isso que eu penso. Mas se eu só me universalizo com o que vem de fora, desculpa, eu não estou me universalizando direito, né? Porque eu não estou conseguindo minimamente ter um contato com o que é regional, com o que é meu. A gente tem que respeitar, né? Você não pode ser um. Você não precisa ser um Policarpo Quaresma. americanofóbico, se é que essa palavra existe, mas e nem um americanófobo. Ou seja, você não precisa ser nenhuma coisa nem outra, cara. Você tem que respeitar, né, a cultura, né, os valores. Toda nação tem valor. Mesmo aquela que a gente não gosta por algum motivo, né? Todos eles têm alguma coisa legal, né? São nossos espelhos. E outra, e o Brasil é mais interessante ainda falar sobre isso aqui no nosso país, porque o Brasil abriga, né, tanta gente do mundo todo, né? Então a gente tem que meio que tomar um cuidado, devido cuidado, como você disse, né, para a gente também não partir para essa questão também xenófoba e achar que tá todo mundo que vem de Abaixo do fora. Brasil, subalterno. Isso, não é para falar fino, nem pra falar fino com os Estados Unidos e nem falar grosso com a Bolívia, entendeu? A gente tem que saber nos impor respeito. E o respeito não é você agredindo ninguém, né? Seja lá como for. Exatamente, né? Porque agressão não é respeito, né? Isso daí a gente aprende educando, por exemplo, uma criança, né? Eu não tenho filho, né? Mas eu sei que agressão, você não educa ninguém com agressão. Se a pessoa não entende minimamente do porquê que não pode fazer certas coisas, você vai bater para ensinar? Não, aprender a pessoa não aprende apanhando, né? Aprender não vai apanhar, aprender apanhando. O que acontece muito aí, a gente também erra um pouco, é no seguinte, né? A agressão, ela não é válida para você ensinar ninguém. Ela, no máximo, é uma defesa, né? Então, se alguém vai te atacar, você defende agredindo. Não é que você atacou a pessoa, você se defendeu, né? As forças policialescas nossas aí, o certo seria isso, né? A defesa. Mas hoje a coisa tá tão doida, cara, que o cara não pode defender, porém ele ataca. O Estado manda ele atacar. No caso da polícia, né? Os, os comandantes do Estado mandam o cara atacar. E quando ele defende, ele é penalizado. Então, é um problema aí do momento, assim, a gente tá vivendo esse momento complexo, né? Não, e depois que tem outra coisa, né? Você tocou nesse assunto do direito à defesa, né? Isso aí é um direito garantido por lei, né, meu? Direito à legítima defesa. E pegando nesse nível de lei,
Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor do Brasil, ele serve de modelo para os outros países. O Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui no Brasil, ele é tão completo que ele serve de modelo para outros países também. Então, assim, aqui a gente tem uma riqueza em vários níveis, intelectuais, em nível musical, em nível cultural, em todos os níveis aqui nós temos grandes produções, né? Que nem qualquer país com uma grande extensão territorial, cara, só pode sair coisas incríveis. Isso eu falo da China, eu falo dos Estados Unidos, eu falo isso da Rússia, eu falo de qualquer país, assim, até mesmo países menores, né? Por exemplo, se você pegar a Itália, tem até o bem-estar social, assim, de certa forma. Que nem vamos pegar um exemplo. No Brasil, você tem certos produtos que demoram para chegar nas áreas mais afastadas, que coisa que na Itália esse problema nunca existiu. Não é só Roma que recebe alguns aparelhos, né? Não é que nem aqui, só São Paulo, vamos supor, recebe as coisas de ponta primeiro. E depois é meio que. Antigamente era assim, né? Acho que hoje já está totalmente diferente, né? Graças aí ao modo toyotismo de produção, isso mudou. Mas se você pegar, por exemplo, a Itália, que soube distribuir muito bem todas as suas mercadorias e o acesso a tudo para o seu povo, né? Então, assim, é um país pequeno, mas que ele também sabe responder. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, né? Que vamos pegar o caso dos Estados Unidos. É um país com uma grande extensão territorial, é um país que é bonito porque, pô, ele já é grande, ele é atrativo, ele vende uma ideia maravilhosa de mundo, de vida. Assim, não tem, é inegável que aquele país deve ser incrível, e de fato mas assim, não existe só ele no mundo, né? Então, é que assim, ele se vende tão bem que muita gente compra, né? Inclusive o brasileiro. O brasileiro médio, o sonho dele é conhecer Orlando ou viver em Orlando, viajar uma vez por ano para lá. Alguns até pretendem comprar casas, ou compra casa em Orlando, ou compra casa em Miami, né? Então, os caras vendem tão bem o peixe deles que aqui o resto do mundo compra mesmo, né? Não é culpa deles, né? Eles estão fazendo o trabalho deles, de se valorizar. O que eu acho que o Brasil podia fazer é imitar, nesse sentido. Aí sim. Você se valorizar tanto que, cara, o mundo todo fala, pô, que lugar interessante, né? Que lugar bom, né? E eu acho que o Brasil tem essa capacidade, né? Questões turísticas, como você falou, né? O espaço aqui é um país grande, é um país que tem muita coisa para conhecer. Nem a gente mesmo conhece nosso país direito, né? De tão grande que ele é. E, cara, eu acho, aí serve para nós aqui dentro. Se a gente analisar, ver o que nós temos mais coisa boa do que ruim. Ah, mas tem a corrupção. No ranking mundial, tem um ranking mundial aí que mede corrupção. O Brasil não é nem o pior nem o melhor. Ele está lá no meio. É um ranking que existe. Eu vou colocar na tela quando eu fizer a edição, vou colocar. Tem esse ranking. Então, cara, nós não estamos. O copo não está meio vazio, ele também pode estar meio cheio, né? E eu acredito, cara, eu não sou exatamente o patriota, porque o patriota é o cara que. Que é cego. Exatamente, porque o patriotismo é o cara que vai muito pelas cores, a bandeira, o hino. Eu acho maravilhoso isso tudo, eu adoro. Mas o nacionalista, ele tem um pouco mais de raiz nas questões. Ele não é assim, não, vem o cara de fora, coloca muito na cabeça do povo brasileiro, isso eu acho um absurdo, que a tecnologia tem que vir de fora, mas existem ciência e tecnologia boa aqui também. E se o governo investir, se o governo investir em estudos, pesquisas, o próprio brasileiro, o próprio país, ele consegue desenvolver muita coisa interessante. O que é importante? Para que tem que ter estatal? Não é só pelo petróleo, pelo minério, pelo café, ou por qualquer outra questão. Outro produto que o Brasil tenha muito. Não é isso. É que tendo a estatal e tendo domínio, você consegue, e claramente investindo, né? O país ele consegue desenvolver tecnologia também. Entendeu? E essa tecnologia vai ficando, é coisa nossa, assim, fica registrado no mundo que foi no Brasil que se achou, que se descobriu, porque os pesquisadores, cientistas daqui, trabalhando dentro das estatais, das empresas nossas,
Eles conseguiram realizar esse projeto e tal. Isso é uma coisa que fica, né? Então, a gente tem que hoje quebrar a ideia de que o país precisa ser vendido, que só é inteligente e tem condição quem vem de fora. Isso é uma grande mentira. Não é. O próprio brasileiro consegue desde que ele tenha a condição. Você vê que sem condição a gente consegue muita coisa, vê muita gente dando certo aí. Por que que se tiver condição não vai poder, né? Ah, sim. Isso daí é a realidade da raiz do brasileiro, né? É tentar dar certo com as dificuldades, né? Não sei, parece até que eu não sei te dizer se existe uma glamorização em cima disso, mas é cultural e é histórico, né? O brasileiro vence em cima das dificuldades. Pode ver. Mas assim, isso daí é uma ideia também meritocrática do próprio capitalismo, né? Se a gente parar para pensar, né? Porque se a gente pensar na maior celebridade assim, do país, numa das maiores, né? Vai, o Silvio Santos, que pô, é um cara extremamente expressivo. Tá, a história da televisão é a história do Silvio Santos, se você parar para pensar. E Verdade. assim, essa ideia de superar as dificuldades, ela está impregnada na sociedade, né? E É, de fato tem uma história muito interessante por trás, sim. aí você realmente, aí é importante também frisar isso que você está dizendo, né? Que a glamorização da dificuldade. A gente tem muito disso, né? Glamoriza o que é difícil. Ah, então você venceu, você superou. Caramba, mas tudo bem, mas eu quero, não é questão de superar, eu quero ter condição de fazer de igual para igual. Não quero mais só superar, superar por superar. Já provamos que conseguimos superar, mas a gente quer ter a condição, ué. E o pior, o país tem. Eu volto sempre na questão da educação, cara. Não adianta. Por mais que eu tente fugir, a gente volta para ela, o Giovanni, porque, cara, imagina uma escola boa mesmo, de qualidade, um ensino de tempo integral. Ah, mas não tem o que fazer. O que mais tem é o que fazer. Mais tem o que fazer. Você pega as 4 horas de aulas convencionais, você dá lá um almoço para a criança, depois você coloca ela para fazer atividades esportivas. Ah, mas a criança não vai querer fazer. A criança vai querer fazer se ela não tiver as aulas em todos os esportes possíveis, se ela não tiver as artes, música, um cineclube, uma oficina de literatura. A criança não vai ficar na escola se ela, no momento que ela tiver aula de mecatrônica, de robótica. Imagina, uma criança com com um acompanhamento psicológico, quantos delinquentes a gente ia evitar de ter, quantos psicopatas o Brasil ia evitar de ter se tivesse acompanhamento psicológico para a criança logo no início da sua formação. Agora que você falou desse lance de Dentista, psicopata, desculpa, não sei se eu te cortei aí, mas é que você tocou num assunto muito interessante, que já que falou de psicopata, eu já vou abordar esse assunto aqui. Você viu o caso aquele indivíduo lá que fez aquela cena lamentável lá na creche, né? já ouvi. Então, até essa ideia de matar pessoas dentro de escola, de metralhar criança, enfim, isso daí também é uma ideia importada, se você parar para pensar. Essa é uma ideia importada dos Estados Unidos. Isso daí é cultura norte-americana que, por acaso, por algum motivo alucinado, tem aloprado fazendo isso aqui. Isso matar não tem sentido nenhum. Ainda mais importar uma ideia que, assim, tem um costume macabro de acontecer esporadicamente em outro país, os caras repetirem aqui. Porque esse fenômeno começou agora aqui, mas assim, agora, depois de muitos casos lá nos Estados Unidos, que parece que houve a glamorização da desgraça, assim, de alguma forma, na cabeça de gente maluca, existe como se fosse alguma loucura que o indivíduo desenvolve aí, que eu não sei explicar muito bem, porque eu não sou psicólogo, enfim, que o sujeito acaba incorporando isso e querendo aplicar aqui. Assim, o sujeito maluco, alucinado, vai aplicar uma loucura que já é absurda aqui. O cara ele copia, né? Copia e é uma coisa geralmente uma neurose geralmente dos americanos, né? E o brasileiro está copiando, né?